Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto e hoje pela primeira vez vindo aqui também para Portugal, onde que eu moro, para contar como que tá sendo, né, na visão do Jorge Focas, o convidado de hoje. Ele vai nos contar como tá sendo trabalhar e morar aqui nesses já 3 anos, né, Jorge? Porque tu começou comigo, então já temos um pouquinho mais de 3 anos aqui. 3 anos já, cara, passa rápido. E vamos nessa, cara, vamos conversar aí sobre essas aventuras aí portuguesas. Legal. Então eu vou passar principalmente por 3 tópicos aqui, né? Que é como que tu conseguiu trabalho aqui, né? E a tua chegada. Queria saber como que foi a cultura de trabalho e a vida em geral aqui, né? O que que mudou pra ti. E também perguntar o que que tu faria diferente se tivesse que mudar agora, né? Porque tu mudou com esposa. Várias malas, eu lembro, a gente veio no mesmo avião, depois pegamos uma van com motorista junto, tinha metade da tua casa no Brasil aqui, né? Então, queria saber contigo o que tu faria diferente nessa trajetória. Mas antes de tudo, eu acho que seria legal tu dar um pouco de contexto, assim, né? O que tu é, principalmente profissionalmente, né? Que tu trabalha até chegar aqui em Portugal. Bom, pessoal, olá, meu nome é Jorge Focas. Eu sou desenvolvedor / programador / software engineer. Hoje estou aqui em Portugal trabalhando como isso, né, com desenvolvedor. Já trabalhei no Brasil, já trabalho há bastante tempo, né, tem quase 14, 15 anos mais ou menos. E a maior parte da minha vida eu passei no Rio de Janeiro, depois eu casei com uma paulistana. Fui morar em São Paulo, morei em São Paulo acho que 2 anos ou 2 anos e pouquinho, e depois vim aqui para Portugal. Continuar essa jornada aí de desenvolvimento de software. Tá bom, então chegando aqui, quer dizer, entrando no assunto Portugal, né? Como tu conseguiu o trampo aqui, cara? Tu tava procurando lá, LinkedIn ou alguma coisa online ou te contactaram? Foi uma coisa muito doida, na real, porque dando um contexto geral, assim, né? Eu tava trabalhando, eu morava na zona norte de São Paulo e ia trabalhar lá na Faria Lima. Para quem não é de São Paulo, não conhece, é uma distância muito grande, assim, de você ficar. Eu pegava um ônibus, aí pegava uma linha de metrô, trocava de linha de metrô e depois pegava outro ônibus. Então, você imagina o estresse que era. E eu trabalhava num banco também, era terceirizado nesse banco, e não estava muito feliz, assim, sabe? Tinha um bom salário, tinha bons benefícios, o trabalho era bem interessante. Não estava feliz, mas também eu não estava procurando, sabe? Eu estava numa inércia, meio congelado, não sei explicar, cara. Não tava numa época muito. Eu tava numa época muito estranha, assim, né? De não querer procurar nada melhor. Eu tava simplesmente vivendo, né? Cara, um belo dia, recebo uma mensagem no LinkedIn. Olá, George, tudo bem? Me chamo Mariana XYZ. Eu sou recruiter na Farfetch. Você tem interesse de participar de um processo seletivo para vir para Portugal? Aí eu, lógico. Não respondi isso, né? Falei que sim. E a conversa começou daí, cara. Bem despretensiosa, eu não estava procurando. Foi uma questão meio que de sorte. Uhum. Né? Agora, só fazer um pouco de justiça, né? Porque é um pouco injusto falar que foi somente sorte, né? Talvez a sorte seja receber a mensagem, né? Uhum. Ela procurar lá no LinkedIn e cair no meu perfil. Depois, daí pra frente, é com a pessoa, né? Uhum. O teu trabalho, tua desenvoltura na entrevista e tudo mais. E foi isso, cara. Foi uma mensagem que simplesmente caiu no meu LinkedIn. Dando mais um contexto aí pro pessoal, porque eu imagino que tenha o seu público, né? Tenha bastante gente que está começando a carreira agora e pode estar se perguntando por que eu nunca recebi essa mensagem. Quando eu recebi essa mensagem eu já tinha mais de 10 anos de experiência no Brasil com desenvolvimento .NET. Eu só fiz isso a minha vida inteira. Então, assim, meu perfil no LinkedIn já estava... A pessoa entrava e já via que era .NET ali desde 5.000 anos.
Então acho que isso conta muito também, já tô avançando aqui, mas isso acho que conta muito para você conseguir uma vaga no exterior, é a questão da experiência, né? Eles valorizam muito a Uhum. experiência. Então acho que foi isso, cara. Acho que foi assim que eu Que tu parou consegui aí. essa Mas essa foi vaga a primeira vez que tu recebeu vaga assim pra fora? para fora, sim. Foi a primeira Ah, vez. caramba, que legal. Eu recebi, sim, há um tempo antes disso. Isso foi em 9, 8, 2018. 18, 2018. 18. 9, caramba, 2018. É, foi em 2018. Acho que uns 2 anos antes, em 2016, por aí, eu mandei vários currículos para várias empresas fora. E só uma me respondeu, uma empresa lá da Alemanha, de Munique. Uhum. E ela, beleza, a gente gostou do teu perfil. Faz esse teste aqui, se você passar, a gente te chama para a próxima fase. Eu, pô, beleza, alguém me respondeu. Cara, quando eu fui fazer o teste, era muito difícil, cara. Tinha umas questões lá de algoritmo, putz, sabe, Tô ligado, tô ligado. nada que eu, na época, eu não estava me preparando, então fui pego de surpresa ali. Enfim, no final das contas, não mandei bem, não consegui finalizar o teste do jeito que eles queriam e a coisa não foi pra frente. Mas tirando isso, foi só, cara. Foi só. E aí tu desistiu daí? Aí eu parei, falei, Parou. deixa pra lá. E pra quais países tu tinha mandado naquela época? Só pra comparar o que tu Cara, tinha em mente. foi pra Alemanha, Holanda. Alemanha e Holanda. Ah, Foram as vagas que eu vi assim, que tinha acho que Relocate no nome, sim. Que te ajudavam, né, na mudança, assim, sim. eu procurei por essa palavra-chave no anúncio do emprego, no anúncio da vaga, né? Uhum. Aí foi assim que eu procurei da primeira vez. Aí depois eu larguei de mão, cara. Falei, Sim. vou continuar aqui mesmo e tá bom. Na época também eu não estava muito bem no inglês, acho que também se rolasse uma entrevista talvez não ia conseguir desenvolver muito. Sim. Mas então, até falando em entrevista aqui, qual que foi o teu processo, assim, tipo, de entrevista aqui? Cara, Quais foram os passos? que me trouxe aqui, né? Ah, Então, aí teve esse primeiro contato no LinkedIn, aí depois eu marquei uma entrevista para, sei lá, 2 dias ou 3 dias depois. E aí eu lembro que eu marquei para 6 horas da manhã, né, por causa do fuso horário. E eu marquei acho que 6 horas da manhã, então eu já acordei cedão, já me arrumei todo pro trabalho. É só para fazer a entrevista e ir embora pro trabalho, né? E aí a primeira entrevista foi com a recrutadora, né? E foi perguntas de RH mesmo. Tipo, me fala um pouco de você, com o que você trabalhou até hoje, numa situação de conflito numa empresa, como é que você age, como é que você não age. Mas essa questão mesmo de perguntas para entender. entendeu o teu perfil, né? Tipo, como o pessoal chama de fit cultural. Exatamente. E aí depois ela mudou para o inglês, né, para testar o inglês. Na época eu estava falando muito inglês no trabalho, né, porque trabalhava com uma equipe que ficava em Londres, então eu falava bastante inglês, então no inglês eu consegui me virar ali, né. Logicamente, não era aquele inglês maravilhoso, mas foi, sabe? Bom o suficiente. Aí depois disso, ela falou assim, se eu vou te mandar um link para você fazer um teste. Eu já fiquei com medo, assim, né? E a gente gostar do teste, a gente vai para a próxima fase, que é a entrevista técnica. Eu, beleza. Aí eu já comecei a ver um monte de coisa pela internet, aquele site HackerRank, né? Essas questõezinhas de faculdade, sabe, de Sim, algoritmo e sim. tudo mais. Dei isso por 1 ou 2 dias, aí quando eu fui fazer a prova, era uma coisa muito mais real, assim, do dia a dia, sabe? De código C Sharp, .NET do dia a dia, sabe? O que sabe, complete esse código da melhor forma possível. Aí eu tinha que ir lá escrever código. Exceção XYZ, o que acontece, sabe?
umas questões mais práticas, assim, de código, de vivência, que eu, como eu só fiz isso a vida inteira, eu já sabia e tal. Eu também sempre estou estudando, assistindo vídeos e tudo mais. Então foi bem tranquilo, assim, a prova. Eu já sabia como fazer as coisas, já que era uma prova mais baseada em realidade. E a prova também foi no HackerRank, que eles têm uma plataforma específica que eles já meio que deixam o código pré-pronto e você só vai lá e coloca o teu, sabe? O que tá faltando. Entendi. Aí, beleza, essa foi o teste, eu tive que fazer acho que em 2 ou 3 horas, foi uma coisa tranquila de tempo também, não foi muito apertado, não foi muito corrido. Então tinha a questão de código, tinha a questão o que é, né? O que faz essa classe, sabe, essas questões, sei lá, o que é padrão Solid, explica o que é Solid, esse tipo de coisa. Sim, boas práticas. Boas práticas e é isso aí. Beleza, aí mandei. 2 dias depois ela falou: a gente gostou, você foi aprovado e vamos para entrevista técnica. Pô, beleza. Vamos para entrevista técnica. De novo, marquei a entrevista para 6 horas da manhã, dormi tipo super cedo no dia anterior, só comi parada leve, sabe, para acordar bem. Aí, beleza, acordei, fui fazer entrevista, fiz entrevista com o sênior lá do nosso cluster, né? O cluster, sei lá, para quem não sabe, é um conjunto de equipes. E era um do sênior e tinha um product manager também. Que legal. Foi com os dois. E agora eu não lembro se foi com product manager ou se foi com o manager do cluster. Acho que foi com o manager seria de engenharia mesmo, né? Tu fala. O manager de engenharia, sim. Aham. E aí também foi... me fala um pouco de você, com o que você trabalhou até hoje. E aí nessa segunda etapa eu já procurei entrar em mais detalhes técnicos, falando do que eu fiz, mas não muito a fundo, mas em detalhes mais técnicos e tal. E aí também teve as perguntinhas de código, o que é Solid, qual a melhor forma de, sei lá, acessar a base de dados e esse tipo de coisa, de boas práticas. E eu lembro que no dia anterior eu tinha elencado assim vários quais eram os meus pontos fortes técnicos. Uhum. Eu falei, cara, eu não vou estudar o ponto fraco, eu vou estudar o ponto forte, porque eu posso me aprofundar mais e isso é que vai ser o diferencial. Sim. Aí eu fiz isso, aí tinha estudei um tópico lá de banco de dados, fui a fundo e na entrevista calhou de falar disso. E como tava tudo fresco na memória, eu surfei, né, cara? Cheguei, falei. Aí o cara, pô, legal e tal, essa abordagem é uma abordagem boa e não sei o que. Deu uma explicação bem baseada mesmo em, digamos assim, academicamente. E também deu um exemplo da vida real. E aí o manager também fez algumas questões mais comportamentais, tipo, o que você faz numa situação que você tenha conflito, onde, sei lá, você faz um code review e seu amigo não gostou, sabe, esse tipo de coisa. E foi bem por aí, cara. Antes disso, eu posso dizer que eu tive uma mentoria de um amigo meu que ele já está um nível mais avançado na carreira dele, então, mas ele não me falou nada da prova, só que fique bem claro aí, até porque as provas mudam, né? Dependendo de onde ele é da área, é um pouco depende diferente. de equipe para equipe. Mas foi ele que me falou isso, cara, cara, pega os teus pontos fortes que você acha que tem técnicos e vai muito mais a fundo do que você tem hoje. O fraco, beleza, deixa lá, você... Né? Se você estudar o fraco, não vai ficar tão profundo quanto se você pegar um ponto forte teu e tentar deixar mais forte. E eu sempre tentava todas as coisas que ele me perguntava, eu sempre tentava puxar para uma experiência que eu já tive, sabe? Isso aqui eu já fiz na outra empresa,
Ou então, isso aqui eu não fiz na outra empresa, eu fiz desse jeito assim, e aí eu consigo chegar nesse resultado aqui que você tá esperando, sabe? Então, eu sempre tentava puxar para mim, sabe? Para mostrar que eu sei do que ele tá falando, já tive uma experiência prévia disso, e caso eu não tive, eu fiz isso de um outro jeito, sabe? Eu sempre sabe como resolver o problema, né? Talvez não a forma, mas tu sabe... não da mesma forma, né? Mas tu sabe como resolver aquilo. No final, mais importante. Pra mim, tentava fazer alguma conexão com a minha experiência. E foi isso. Aí depois disso, foi muito rápido, assim. Depois de 2 ou 3 dias, beleza, você passou. Agora você vai fazer entrevista com o gerente, né, de engenharia e com o Product Manager, né, o gerente de projeto. E aí foi só as questões bem superficiais, assim, né? Porque eu já tinha passado por todas as etapas, era só pra mesmo ver se eu acho que, sei lá, se era isso mesmo, né? Acho que um pouco da cultura ainda. Gerente de produto, né? Sim. Sim, legal. E foi isso, cara. E depois disso, o processo todo de seleção da mensagem do LinkedIn até a oferta de emprego, acho que foi umas 2 semanas, mais ou menos. 2 a 3 semanas. Muito rápido. Foi a quantidade de rápido. Entrevistas, né? Tipo, de etapas, isso é muito rápido. Um ponto que tu falou, porque tem uma diferença aí que é, né? Tipo, tu se focou só no ponto forte, e acho que isso vale muito por causa do curto tempo que tu tinha pra estudar, né? Tipo, no geral, se tu for estudar como... sei lá, pra tua carreira, tu sempre se foca um pouco no ponto fraco também, né? Pra não ficar totalmente descoberto, né? Naquilo. Mas tipo, tu tem uma prova um dia antes, né? Tem coisa que não vai adiantar mais tu querer aprender do zero, né? Legal. Porque isso é uma coisa que, o cara que trabalha há muito tempo, ele com 1 minuto de conversa, ele sabe que você tem um domínio superficial daquilo, sabe? Que você fala, mas quando você tem um certo domínio, você já teve experiência prévia naquilo, dá pra perceber, exemplos, sabe? Né? Tipo, tu consegue dar exemplo e se é uma pessoa técnica mesmo, né, ela vai conseguir entender se a tua linha de raciocínio faz sentido ou não, então. Digo nem técnico, às vezes é uma questão, sei lá, de trabalho mesmo, sabe? Alguma situação que você já tenha passado. Se você só leu sobre aquilo, você vai falar só as palavras e as expressões que você leu nos artigos. E isso daí todo mundo tá cansado de ouvir, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. Legal. E aí tem todo aquele processo de visto que demora uma eternidade e eu acho que todo mundo já sabe. O teu também deve ter demorado quase 1 ano, né? Tipo, naquela época. Tipo, uns 9 meses, então... Foi por aí, cara. É isso. Foi por aí. Depois do sim, aí sai atrás de documento, autenticar, assinatura em diploma e não sei mais o que. Isso aí foi apostilamento, né? Tudo isso aí. Ainda tive 2 cartas de referência para empregos anteriores. Que é um saco, né? Tipo, não dá pra tu falar tão claramente que tu vai mudar de país, porque é um processo que demora, só que ao mesmo tempo tu fala, mas eu vou ter que pedir carta de referência, né? Tipo, pois é. Processo muito louco. E eles pedem também telefone de pessoas para eles ligarem. Jorge, é bom mesmo? Ele saiu daí por causa de quê? Por que ele saiu? Aí eu passei o telefone de 2 pessoas que foram meu lead, né? E graças a Deus eu nunca fui um cara escroto, digamos assim, né? Eu sempre prezei pelo bom relacionamento. Legal. Cara, mas ainda pensando, pulando pra parte da mudança, né? Mas ainda antes da parte da mudança, porque pra ti é mais complicado, né? Tipo, tu tem que convencer ainda a tua companheira, né, a mudar. Isso que deve ser mais complexo. Também. Porque tu não planejou. Tipo, alguém mandou a vaga, tu falou, vamos ver qual é. Parece legal. Mas antes disso, eu já conversava com ela de morar fora. Mandou bem. Ia tranquilamente e tal. Se tivesse que trabalhar de outra coisa, você trabalharia? Trabalharia, não tem problema nenhum e tal, não sei o quê. Então, como
apesar de não estar procurando emprego fora, eu sempre tive essa coisa na cabeça Sim. de querer trabalhar fora, mas nunca correr atrás ativamente. Aham. Então eu sempre meio que tentei deixar o O preparado, sabe? subconsciente ali, né? Ó, talvez um dia aconteça. É. E aí quando aconteceu foi fácil. Falei, ó, já tá rolando isso daqui. E aí, vamos ou não vamos? Pensa bem aí. Ah, não, vamos. Ela também já trabalhou com N tipos de coisa diferente na vida dela, então eu acho que isso também é um diferencial, né? Para quem vai te acompanhando, que não tem nada aqui. A maioria das vezes a pessoa vai ter que trabalhar em outras áreas, em coisas que ela não estudou, sabe? E então acho que a pessoa que está te acompanhando, ela tem que estar preparada para isso, sabe? Para trabalhar com outras coisas. Yeah. E Se der foi certo, tranquilo. se der sorte, na real, de estar numa área também que tem uma demanda muito grande, né? É até mais fácil porque consegue o emprego. Tem que ter um pouco de sorte nisso. É. E aí foi isso, cara. Chegou aqui de boa, assim, só demorou. A questão da documentação é que pegou muito pesado, porque a gente chegou aqui em janeiro, né? Só no final do ano que ela tava com a residência na mão, tipo, novembro. Então esse tempo todo você fica travado, você não pode fazer nada, e você não pode. Pô, você ia fazer um curso de inglês, documento de identificação. Ah, não pode passaporte. Sabe? Então você fica um pouco travado sem poder fazer nada. E aí depois que chegou a residência, ela conseguiu um emprego até que rápido, cara, no call center. E para quem não sabe, para expatriados brasileiros que chegam aqui em Portugal, o call center provavelmente vai ser sua primeira experiência. Porque, cara, tem muito brasileiro que trabalha em call center. Call center é uma área rotativa, acho que por questões óbvias, né? Porque eu acho que ninguém aguenta ficar tanto tempo assim. Então tá sempre com vaga aberta. E foi isso, cara. Acho que acabei desviando um pouco aí do assunto. Não. Tá relacionado, né? A mudança pra quem tá em um relacionamento é assim mesmo, né? Tipo, tá envolvido. Mas a pessoa que te acompanha, cara, ela tem que ter talvez até mais fibra do que você. Porque Eu acho que mais. Pra quem tá vindo com emprego, acho que é um pouco mais fácil, né? Tu chegar e tu já vai assimilando, já tem o que passar o tempo, né? Pra quem não tá, é um outro esquema. Cara, eu tô mudando. O que eu vou fazer de lá pra cá? O que eu vou fazer no país novo, né? Tipo, como que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Fazer amigos. Porque quem tá trabalhando no trabalho também, tu vai começando a criar relacionamentos, né? E a outra pessoa não. Então, eu acho que não é desviar o assunto, porque eu acho que é uma das partes mais complexas. Pô, muito, cara. Porque o que acontece? A gente, se você parar pra pensar, que trabalha com tecnologia, o trabalho que a gente faz, o dia a dia, ele é o mesmo em todos os lugares do mundo. O que vai variar vai ser a cultura local, a cultura do trabalho, mas para você chegar no resultado, para você A linguagem de entregar, programação é a mesma, né? O banco de dados são os mesmos. é a mesma coisa, cara. É o mesmo processo, tudo é a mesma coisa. O que vai mudar quer dizer, mais ou menos a mesma coisa, mas isso a gente pode falar depois. Mas, cara, você só vai fazer o mesmo trabalho que você fazia no Brasil, você vai fazer aqui, Sim. sabe? Isso é totalmente diferente com quem te acompanha se não trabalhar com tecnologia, obviamente, né? Que, pô, pode ser, com certeza vai ser bem diferente. Professor, advogado, médico, tem toda a adaptação, tipo, do ensino, né? Tipo, do trabalho em si, da linguagem. Eu acho que o contexto social no trabalho também vai ser diferente, porque, por exemplo, a gente que chegou da Farfetch, né? A gente chegou do Brasil, todo mundo sabia que a gente foi contratado a Farfetch, meio que importou a gente, né? Chegamos com visto, então acho que as pessoas, elas meio que já te olham de outro... Não é que te olham de outro jeito, né? Mas o contexto que você é encaixado ali é diferente de alguém que já estava aqui em Portugal, um expatriado, principalmente brasileiro, que entrou numa empresa portuguesa. E aí
com certeza, como todo lugar do mundo, tem gente escrota. Desculpa aí o linguajar, mas eu sou do Rio de Janeiro, não consigo evitar. Eu tô tranquilo. E então esse contexto social, a pessoa vai ter que lidar com isso, cara, porque isso é até uma coisa que eu tava refletindo há um tempo atrás sobre isso, né? Sobre essa mudança de país. A gente que trabalha com tecnologia, que está trabalhando no Brasil, já com uma certa experiência, provavelmente você tem um salário bom. Ah, mas o meu salário é pequeno. Cara, não. Teu salário é bom. Você pode ter, sei lá, 10 filhos e não sei o que, não sei o que lá. Mas, cara, você tá com um salário bom. Você tem acesso a, sei lá, restaurantes bons. Você chega num lugar, você é bem entendido, especialmente em São Paulo, né? Você chega num lugar, senhor, não sei o que, você abre lá o aplicativo de comida, você pede tudo, você vai num lugar, você é bem tratado pra caramba, você nunca passa por nada, porque você tá numa maioria A gente tá numa bolha. Não, total. Eu penso nisso, eu já conversei com isso com várias pessoas. E aí quando você vai para outro país, você cai direto numa minoria estereotipada. Então, assim, se você não trabalha, isso meio que te afeta, isso de fato te afeta, porque você vai entrar numa minoria estereotipada, e aí linkando com aquilo que eu falei de uma pessoa brasileira morando aqui, entrando numa empresa portuguesa, ou sei lá, alemã, ou o que seja, você vai estar participando daquela minoria ali estereotipada, então pode ser um comentário ou outro, um preconceito ou outro ali, vai rolar isso, porque você agora, seja bem-vindo, você está fazendo parte de uma minoria estereotipada. O fato é esse, cara. Obviamente, isso daqui não é a maioria dos casos, não é nem, sei lá, 60%, 70% dos casos, mas existe isso. Isso a gente não pode dizer que não existe. Uma brincadeira ou outra vai rolar, mas isso eu acho que cabe também de você se impor, né? Na hora de sei lá, alguém soltar uma brincadeira xenofóbica, você rebater, sabe? E é isso, cara. Por isso que, né, que eu acho que a pessoa que tá te acompanhando, ela tem que ter muito mais... Ela com certeza tem muito mais fibra que você. Porque ela vai estar no meio disso tudo, você vai estar privilegiado lá, porque você veio com visto, veio com tudo, as pessoas têm um outro olhar para você. A empresa em geral, a cultura é diferente, né? Não tem esse problema de cultural que a gente fala, assim. Por isso que quando alguém me pergunta, eu falo, cara, não, mas eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar de como que é o mercado mesmo, porque a gente tá num contexto que é muito internacional, né? Muito cosmopolita. E, cara, realmente é diferente, assim, a gente trocando ideia de situações de trabalho, cara, são coisas bizarras acontecem acontecendo nos antigos trabalhos dela. Eu falei, caraca, acho que é impensável isso acontecer numa empresa de tecnologia, né? A gente pode extrapolar que até no Brasil mesmo, sabe? Sim. Eu acho que, como tu estava fazendo todo esse comentário do privilégio, e eu falei já uma coisa que eu vejo muito isso, mesmo salário ruim, né, pra gente acaba sendo alto no Brasil, muito alto em geral como programador, né, mas eu acho que as condições de trabalho também, eu comparo muito o que eu ouvia da minha irmã e meu irmão, e eu falava, cara, no meu trabalho não é assim, e nunca foi. Eu já tive, por exemplo, pessoas que eu não gostava no trabalho, sabe, que eu achava, pô, esse cara não é legal, meio tóxico, etc., mas nunca trabalhei num lugar que... Claro que tem, mas que é meio que institucionalizado, sabe? Esse assédio, assim, de certa forma. E eu acho que no Brasil também é assim, né? Pelo que eu converso com amigos de outras áreas, etc. E até antes de entrar em TI, pra mim era muito mais complexo os ambientes do que em TI. Existem outros problemas, né? De pressão, trabalho a mais, etc. em TI, mas eu acho que é um pouco diferente. E aí quando tu se coloca em um outro contexto, né? Por isso que eu falo do companheiro mais complicado. Eu acho que tu adiciona mais uma coisinha aí nesse ambiente que já pode ser complexo, que você passa a ser a pessoa diferente, né? E aí entra todas as outras complexidades disso.
E é complicado, cara, porque, cara, você tá num país novo, tem a fase de adaptação, então vai bater uma paranoia mental de, pô, vou trabalhar com o que agora? Vai bater neura. E é nessa hora que você tem que, pô, beleza, eu vou curtir a neura, vou deixar a neura passar. Não adianta não tentar evitar a neura, né? Você tem que deixar ela vir, ela passar, e quando ela passar, você pensa em soluções, né? Pô, e agora? Pra onde que eu vou daqui? Se você não achar nenhum caminho, tu volta pro Brasil. A real é essa, né? A gente volta pro Brasil, nem que se tiver que morar com o meu pai de novo, tranquilo. Mas é isso, cara. A parte mais difícil realmente é quem te acompanha e tal, porque quem imagina, no Brasil você coloca lá a faculdade XYZ, o cara vai no Google, acha, essa faculdade aqui conheço, ou já ouvi falar, ela fica em um lugar tal no Brasil, esse lugar tal já ouvi falar. Aqui não, cara, aqui ninguém sabe quem é você, né? Tipo, ninguém sabe que escola é essa, ninguém sabe que cidade é essa. Então é muito mais difícil. Até você conseguir o primeiro, pode ser complicado. E aí é nessa hora que, cara, você tem que meio que ter um pouco de fibra aí, um pouco de resiliência. Porque, cara, uma hora vai sair, não adianta, ainda mais agora. Questão de pós-pandemia e tal, tem várias outras vagas em outras áreas abrindo, então é isso, cara. É isso. Acho que pra quem vem acompanhando, né, tipo, até marido, né, a esposa consegue emprego, tem que lembrar que tem que ter paciência, porque, né, às vezes demora. Tem muita gente, até quando tu vê vídeos sobre isso, fala assim, não, primeira semana eu já tô empregado. Ou fala, não, quem fala que não consegue emprego é porque não tá tentando. Não é assim. Se tu der sorte, tu consegue, beleza, ótimo, mas acho que em geral tem que se preparar pra ter um pouco de resiliência, né? E de tipo, continuar tentando por meses. E eu acho que faz todo sentido isso. E é bom falar também, né? Porque não é. Cara, o ponto de vista novamente da gente é um pouco mais simples de chegar com o emprego, mas acho que a vida não é simplesmente quem tá acompanhado, né? Tipo, filhos, mesma coisa, então adiciona algumas complexidades que tu tem que se preparar mais ainda financeiramente e mentalmente, né? Pra ter paciência, né? Porque se tu tá tendo essa dificuldade ainda sem dinheiro e não mentalmente preparado, é muito cara, pior. uma coisa assim, que eu sempre tive em mente é, cara, tem que estar bom pros dois. Se estiver bom pra só um, não faz sentido, cara. Não faz, sim. Família e tal, passando por isso tudo, só tá funcionando pra um, pro outro tá uma merda, o outro não tá gostando, não tá curtindo, tá, sabe, tá na bad vibes, há 3 anos na bad vibes, cara, tchau e benção, volta pro Brasil e segue o jogo, sabe? Sim, é isso, não tem que ter cerimônia, tem que tentar, não deu certo, volta pro Brasil, que é melhor, né? Melhor ser feliz do que morar fora. Sei lá, futuramente. Isso. E, cara, ainda nessa questão, né, de cultura, voltando agora pro mundo da programação, porque conversando com muita gente, eu acabo vendo que pra gente é um pouco mais fácil, né? Tipo, a gente pensa em cultura. Assim, no momento, no começo, eu acho que não é. Pelo menos eu não achava, eu falava assim, pô, tem umas diferenças, tem que aprender como lidar, como falar, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Mas não é tão complexo, porque eu acho que a língua facilita muito, aproxima muito, né? As culturas, acho que por causa da língua traz. Mas tu chegou a sentir, assim, diferenças culturais, né? Quando tu chegou, principalmente no começo? Cara, não senti muito. O que eu senti foi só diferenças linguísticas. O pessoal falava que o europeu é muito frio. Pô, cara, hoje você fala assim, europeu, fala, cara, você tá falando de que região? Exato. Você tá falando de que país? Porque se você pegar alguém de Portugal e comparar com alguém, sei lá, da Finlândia, cara, são culturas totalmente diferentes, cara. Então, assim, eu achei até muito próxima da nossa, em geral, assim, no lidar pessoal. Eu acho até que a cultura aqui em Portugal, né, numa empresa portuguesa, eu acho que é até muito mais relaxada do que no Brasil,
aqui o pessoal gosta muito de trocar ideia, assim, de saber como é que foi teu final de semana. Cara, isso é uma coisa que eu nunca pensei. Chegar numa segunda-feira, alguém me pergunta assim, cara, como é que foi teu final de semana? Cara, foi legal, foi de boa, e é isso aí. Beleza. Muda o assunto aqui não, cara. Aqui, cara, o que eu fiz no final de semana? Aí você meio que tem que discorrer, sabe, do assunto pra criar aquela ligação, né? Uhum. E aqui, pô, o pessoal toma um café, aí troca uma ideia, aí o almoço troca uma ideia, café da tarde troca uma ideia. Então é muito mais de compartilhar coisas no ambiente de trabalho. Mas acabou aí. Agora, a outra diferença que eu senti que é totalmente, eu achei, vou dizer totalmente diferente do Brasil, né? Eu vou dizer que é muito diferente com as experiências que eu tive no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foi bem diferente no seguinte sentido. Na equipe que eu tava, sei lá, talvez até posso dizer nas empresas daqui de Portugal, existe uma coisa muito hierárquica. Por exemplo, se você é júnior como posso dizer? Por exemplo, você tem júnior, pleno e sênior. Aqui é mid, né? Júnior, mid, sênior. By the way. Mid e sênior, né? E o júnior meio que segue tudo que o sênior falar, sabe? O que o sênior falar, você tem que baixar a cabeça. Se o sênior não falar nada, você fica meio preso. Você tem que pedir bênção pro sênior, aí o sênior pede bênção para quem tá acima dele e por aí vai, sabe? Tem essa coisa muito, muito hierárquica. E é muito... Isso foi muito nítido para mim no início, porque eu entrei na Farfetch como mid, e saí como mid também, não migrei para sênior nem nada. E não quero citar pessoas assim, mas mais de uma oportunidade, algumas pessoas sempre falavam assim, não, mas isso é uma coisa que um sênior sabe e você como mid não sabe. Ou então ela já, como eu era mid, ela achava que eu não sabia, porque eu era mid, mas eu sabia. Sabe? Então eles meio que pré-julgam. Ah, você é mid, você não sabe, então eu só vou chamar o sênior. Então, às vezes o sênior da equipa ele tava explicando alguma coisa e aí essa outra pessoa vinha e falava: você entendeu? Porque você é mid. E mid júnior não sabe o que é isso. Uhum. Fulano, explica de novo. Eu falei: não, cara, peraí, eu sei o que tá acontecendo ali. Uhum. Sabe? Então eu sinto que é muito hierárquico, muito mesmo. E no Brasil não, no Brasil eu sinto que é mais horizontal. Logicamente, isso vai variar de empresa para empresa, tem empresa que às vezes tem pessoas que são difíceis de lidar, mas no geral todo mundo sempre foi ouvido, pelo menos essa era a minha experiência, todo mundo sempre falava alguma coisa, não existia esse pré-julgamento de que você, por ser mid ou júnior, não saiba. Já fica uma coisa assim, se você não perguntou, porque você está sabendo. Né? Isso foi uma coisa que todo feedback que eu tive no Brasil, desde do primeiro dia de trabalho até o dia que eu saí do Brasil, todo mundo sempre falava, cara, não sabe, pergunta, porque isso, se você não perguntar, eles vai ficar subentendido. E quando eu cheguei lá na Farfetch, não, já era uma parada meio esquisita nesse sentido, né? Essa foi a primeira diferença que eu senti, essa coisa da hierarquia ser muito respeitada. Não sei se respeitada é a palavra, mas de ser seguido muito à risca. E a tua percepção disso, tu acha que é geral ou é no contexto que tu tava ali? Eu acho que é geral, assim. Eu acho que porque eu também, às vezes eu troco ideia com a Andréia, minha esposa, ela meio que falava isso também no trabalho, essa coisa de quem é mais antigo. Parece exército isso, né? Às vezes sei lá, o cara é mais antigo, mas tá num posto maior, o cara que é mais antigo, ele tem mais credibilidade. Entendi. Digamos assim. Entendi. E esse foi o primeiro ponto de diferença. O outro ponto foi questão de ritmo de trabalho. Cara, eu acho que São Paulo é conhecido pelo Brasil todo como sendo uma cidade que nunca dorme, né? Uhum. Todo mundo
com pressa de chegar no lugar, todo mundo tá acelerado e vamos. Então, a tua pegada é de vamos no trabalho. Então você, vamos fazer assim, se não dá, vamos fazer assado. Isso é uma coisa que eu reparei muito, porque no Brasil, generalizar é um pouco estranho, né? Mas eu acho que a gente é muito criativo, naturalmente. A gente, eu acho que sempre está pensando num plano B ou numa maneira criativa de enxergar um problema, uma maneira criativa de pensar numa solução. E aqui eu já não vi isso. Aqui é o seguinte: vamos tentar fazer isso desse jeito. Aí tenta fazer, não dá. Não deu. Vamos analisar primeiro. Vamos ver aqui. Vamos ver todas as possíveis maneiras. Sabe, tem uma coisa mais morosa. Acho que a gente, como brasileiro, a gente está mais propenso ao risco. E por nós estarmos mais propensos ao risco, né? A gente ter mais coragem de arriscar, eu acho que a gente desenvolveu mecanismos para mitigar caso alguma coisa dê errado. Então acho que naturalmente a gente já pensa nisso. Uhum. Não sei se eu estou sendo muito claro. Não, eu acho que entendi, mas tu lembra de alguma situação assim que tu... Não precisa falar exatamente o código, mas tipo, é uma coisa que tu vê frequentemente, então. Sei lá, vamos tentar usar esse framework aqui para, sei lá, tentar testar uma API, né? Fazer um mock aqui de alguma API. Vamos testar com isso daqui. Não deu. Pô, isso aqui não dá o suporte. Uhum. E agora, o que a gente vai fazer? Pergunta pro sênior. Sênior, vamos fazer assim, volta. No Brasil, não. No Brasil, a gente chegava, tentava, não conseguia, ia para outra. Se não conseguisse, ia para outra. Se não conseguisse, voltava pro início e via se era aquilo mesmo. Então, assim, todo mundo tinha liberdade para fazer as coisas, não precisava pedir bênção de ninguém, né? Sim, entendi. Não tinha essa morosidade, essa coisa lenta de esperar alguém que está acima, entre muitas aspas, de você, analisar aquilo, depois voltar para você, sabe? Então, acho que no Brasil a gente é mais rápido nesse sentido, né? A gente já chega com um pack de soluções e caminhos alternativos, ou então a solução que eu fiz é essa daqui, mas eu encontrei esses problemas aqui e eu acho que a gente pode resolver dessa forma. Então, eu acho que a gente é muito mais rápido nesse sentido. Aqui, como tem essa questão hierárquica, então acaba demorando mais, você tem que passar para alguém que está acima de você, e esse outro alguém te responde, sabe? É muito mais lento, sabe? Sim. Outra situação. Vamos testar um framework de teste novo que saiu e já tem um monte de empresas usando, ele tem um grande suporte pela comunidade. Não vamos usar isso não, isso é muito novo. Vamos usar isso daqui que já existe há 10 anos e vamos esperar mais um pouco, sabe? Então não tem muito essa coisa de inovação. E até mesmo a inovação, ela tem que passar por muitas pessoas, às vezes pessoas que não tem nada a ver. Pô, você vai levar uma mudança de framework pro teu gerente de engenharia, talvez faça sentido, né? Se aquela mudança afetar na entrega e tudo mais. Mas se não fizer, precisa disso, sabe? Então, acho que é isso, cara. Acho que essa múltipla permissão em cascata aí de você pede pro sênior, o sênior pede para quem está acima dele, acaba demorando um pouco. Entendi. E tu comentou também, tipo, do ritmo de São Paulo, né? Primeira coisa, e aí tu pode muito rapidamente assim, tipo, tu sentiu diferença do Rio para São Paulo no ritmo de trabalho? Ou não? Cara, não, acho que não. Acho que o Rio também é meio correria também. Tá, e... O diferente que eu notei em São Paulo é que as pessoas estão sempre falando de trabalho. Qualquer situação do cotidiano, sabe? A única diferença foi essa, mas acho que no Rio também a galera é mais acelerada, assim. E ainda falando no ritmo, assim, comparando o teu último lugar que foi São Paulo pra cá, tu sentiu diferença? Cara, senti.
aqui em São Paulo é muito acelerado as coisas, as pessoas estão sempre correndo, sempre com pressa, e teu gerente ou teu gestor tá perguntando coisas para você, não de tentando microgerenciar você, né? Mas você está sempre na correria. Em resumo, você está sempre na correria. Aqui não. Aqui você chega, pelo menos na Farfetch era assim, né? Então eu chegava no trabalho, bom dia fulano, bom dia ciclano, ia tomar café, voltava, fazia daily, fazia meu trabalho no meu tempo. E se eu visse que uma coisa ia demorar mais tempo, tudo bem, ok, é a vida, isso acontece no projeto. Se no início do planejamento, por exemplo, quando a gente está planejando uma tarefa, né, sei lá, entregar uma coisa, se a gente vê que aquilo vai levar muito tempo, tá tudo bem também. A gente vai se planejar, vamos ver se a gente pode tirar alguma coisa. No Brasil, se levar muito tempo, cara, tem certeza? Não dá para fazer em menos tempo? Se você fizer hora extra, cara, aqui não. Aqui em 8 horas você consegue fazer esse trabalho? Vai levar quanto tempo? Vai levar 3 semanas, ou sei lá, vai custar 13 pontos, sei lá, 20 pontos. Beleza. Tem como a gente secar isso? Tem como a gente fazer... Em vez de fazer tudo, vamos fazer só esse pouquinho aqui, para ver se a gente consegue entregar antes, sabe? Aqui, eu acho que as pessoas se planejam muito mais, e enquanto no Brasil, você, sei lá, tenta fazer tudo de uma vez, e se aquele prazo for diferente do que o teu gestor quer, você já sabe, tem que ficar na correria para entregar, você fica depois do horário e por aí vai. E linkando com essa sua pergunta, mas agora falando um pouco de talvez qualidade de vida no trabalho, ou diferença também de pegada de ritmo de trabalho, aqui em Portugal, 6 horas, se você não está planejado para ficar em plantão, cara, 6 horas você está escrevendo, largou a caneta, vai embora, cara. Ninguém fica, não, vou esperar um pouquinho, né, porque eu cheguei agora, tô querendo mostrar trabalho. Aqui não, cara, aqui você mostra teu trabalho naquelas 8 horas, deu as suas 8 horas, tu vai para casa, cara. Quanto no Brasil, né, em São Paulo e no Rio, não tinha muito isso, né? E às vezes quem saía mais cedo, às vezes se justificava muito. Eu sentia isso, eu achava uma merda isso, sabe? Tipo, tinha gente que chega às 7, quer sair mais cedo, mas sempre fica meio assim, não, cheguei mais cedo hoje. Isso eu achava uma merda. Então, aquela piadinha, tá desmotivado? Você tá... A piada é mais que, tipo, afeta, né? Tipo, todo mundo fica assim, pô, eu não vou sair. Eu já vi colega sem querer sair, eu tento sair mais na surdina, né? Mesmo tendo chegado mais cedo, mesmo tendo acabado o que tinha feito, só porque se sentia meio mal de falar, pô, tô saindo mais cedo do trabalho. E não tava, né? Tipo, tô saindo no horário diferente, porque completou as 8 horas. Eu acho que é muito isso. O que dá para fazer em 8 horas de trabalho? É isso aqui? Beleza, então a gente vai se preparar para isso. No Brasil, não. O que eu quero que isso seja entregue, sei lá, em 2 semanas. Uhum. Aí dá seu jeito de entregar. Tem ambiente que não é assim, vai variar, mas no geral você tá na correria para entregar as coisas, sabe? A real é essa. E aqui não, aqui é mais o que dá para fazer nessas 8 horas. Vi muito isso aí. Essa é uma coisa até comum, cara, na real, assim, não só aqui, mas, tipo, dos outros episódios também, o pessoal fala muito isso de... Até vale ressaltar que a maioria fala, não é que tu fica enrolando nada, é que tu consegue fazer o trabalho sem a pressão, né? E eu tô lembrando agora que eu já tive um lugar que eu trabalhei por pouquíssimo tempo, mas que eu pegava o ônibus fretado, né, de Santos pra São Paulo, e pra aquele lugar era muito cedo, então eu chegava cedão, tipo 6h30, 7 horas, e cara, ficou ruim, porque eu saía cedo também, sabe? O pessoal acaba achando ruim, tipo, não, mas a gente tem reunião, tipo, vai até 6h30, então tu precisa ficar. Eu falo, não dá pra eu ficar, tipo, eu chego mais cedo, saio mais cedo, tipo, como nem na entrevista. Não, mas tem exceção. Eu falei, cara, não é exceção se isso acontece 2, 3 vezes por semana, sabe? Eu falei, eu não posso ficar. Tipo,
Se for exceção mesmo, tiver alguma entrega importante, beleza, mas por que vocês estão fazendo reuniões, tipo, até tarde? Sabe? Lembrando agora, eu nem lembrava disso, porque foi muito tempo, foi meio começo de carreira, não, assim, Eu acho que, e era uma merda. eu acho que é impensável você marcar uma reunião 5 horas da tarde aqui. Porque 5 horas da tarde, a galera já tá se preparando para ir embora. Uhum. Já tá fechando ali o dia, já tá finalizando o trabalho para preparar para o dia seguinte. Não tem essa, cara, de marcar reunião, porque eu acho que isso, inclusive, deixa uma pegada mais humana. Porque, pô, você tem uma vida depois do trabalho, você tem seus compromissos. Então, acho que aqui, e aí já falando das duas empresas que eu trabalhei aqui, né? Eu acho que é muito mais humano, cara. Tipo, 5h30, 5h40. Se a galera já não for embora, a galera já tá desligando, e 6 horas tu vai embora fazer as tuas coisas, cara. E ninguém vai te mandar WhatsApp, ninguém vai te mandar mensagem. Eu tô falando da minha bolha de dev, tá? E ninguém vai te encher o saco, cara. Se você não tá fazendo um plantão, ninguém vai te encher o saco, porque o combinado é de 9 às 6. Uhum. Entendeu? A não ser que, sei lá, explodir um mundo, talvez alguém entre em contato com você. Mas aí beleza, né? Eu sempre penso muito nisso. Tipo, que eu falei dessa empresa, se são exceções, cara, às vezes não precisa nem me avisar, sabe? E Sim. até no Brasil mesmo, aqui, né? E no Brasil mesmo eu já trabalhei em empresas que eram mais tranquilas. E, cara, tipo, se eu tivesse que fazer alguma coisa até tarde, eu faria sem nem marcar hora extra, porque eu falava, pô, eu sempre saio no meu horário, eu preciso resolver coisas durante o dia. Eu resolvo, sabe? Eu acho que os dois ganham, né? Tipo, eu não via problema. Sim. Agora, novamente, falando do exemplo que eu mencionei aqui, que, tipo, obrigatoriamente, os caras parecia que fazia já pra provocar, sei lá, tipo, marcando reunião no fim do dia, né? Aí já tornava um pouco meio chato, assim, né? Tipo, porra, tem vida pessoal, né? Não saiu de casa 5 da manhã, né? Pra ficar até 6, 7. E uma outra diferença também é que, cara, todo mundo quer ter uma vida pessoal, todo mundo quer desligar do trabalho. Você, teu chefe, o chefe do teu chefe, o chefe do chefe do chefe. Cara, todo mundo tem vida pós-trabalho, então a galera vai se desligar depois. Então acho que é um pensamento já institucional, generalizado, de que acabou tuas horas de trabalho, você não tem que pensar em trabalho, sabe? Tu vai curtir tua vida lá, vai fazer o que você tiver que fazer, e é isso aí. Pelo menos na bolha dev, né? Sim, isso também, pai. Minha experiência também não tenho o que reclamar aqui, assim. Acho que é a mesma coisa que tu. A minha esposa trabalhava no Continente, até bem recentemente. Uhum. E aí tinha um grupo de WhatsApp que de vez em quando apareciam as mensagens lá, mas era mais pra alinhar com a galera, né? Tipo, não era... Era falando de trabalho, mas era mais no sentido de alinhar. Não era cobrando e tal. nada, né? Que era grupo de WhatsApp, tava todo mundo ali, né? Sim, é mais fácil. E você podia muito bem deixar ali no silencioso, porque você não tá trabalhando, você tá de folga e tal. Então acho que tem muito isso, cara. É muito valorizada a tua vida pós-trabalho, porque a galera trabalha pra isso, né? Pra ter a vida pós-trabalho, pra fazer as coisas fora do trabalho. Então acho que tem uma diferença brutal aí. Legal. Eu acho isso uma vantagem gigante também, né? Aí voltando pro contexto de São Paulo que eu tava, e ainda mais às vezes consultoria, que, tipo, a pessoa quer tirar o último, né? Última gota ali, né, do que ele tá pagando, né? Então acho que... Cara, falar um pouco aqui da minha experiência recente, né, nessa pegada aí, já juntando com essa pergunta que você fez aí por último. Então, beleza, eu notei essa diferença entre São Paulo, Porto, Portugal, que era bem mais devagar. Quando eu fui para essa outra empresa, qual é o contexto, né? Deixa eu dar um contexto dessa empresa. Ela se chama Planet. Ela é uma empresa que ela já existe há bastante tempo, e até uns 2 anos atrás, se eu não me engano, ela só trabalhava com tax free. Para quem não sabe, se você vem para a Europa como turista e depois você volta para sua casa,
e a sua casa ela é fora da União Europeia, você pode pedir reembolso do IVA, que é o imposto sobre os produtos. Você pode pedir esse reembolso. Em alguns aeroportos você vai ver que tem uns negócios lá de tax-free e tal. Então a Planet ela trabalha com isso. É um sistema que ela já calcula para o lojista lá, faz o reembolso no teu cartão, tem todo um produto lá. Então ela trabalha com isso, com tax-free. E aí há 2 anos atrás ela começou a abraçar outros mercados de pagamento, de sistema de hotelaria, para ter uma experiência completa, né? E numa dessas aquisições, ela adquiriu uma empresa daqui de Portugal, que se chamava 3C, aliás, Integra Pay, uma coisa assim. E aí essa empresa virou Planet. E aí eu fui contratado, né, saí da Farfetch, fui para essa empresa Planet, que é uma empresa da Irlanda, do Reino Unido, com um budget muito maior do que uma empresa daqui de Portugal. Então a diferença salarial foi bem gritante, foi bem boa. Eu trabalho full remoto atualmente, a equipa ela tá toda, boa parte está na Irlanda, 2 ou 3 pessoas estão em Londres e tem uma galera espalhada pela Europa, França, Alemanha e por aí vai. Mas o core do time ele está na Inglaterra, Irlanda e em Portugal, né, que foi através dessa aquisição da empresa, né? E, cara, eu senti uma diferença brutal também, porque aqui é muito mais relaxado do que em Portugal, porque teve uma vez, cara, era uma sexta-feira, sei lá, 4:30 da tarde, eu tava falando com o desenvolvedor da minha equipe, né, que trabalha comigo. Sabe quando você tá falando com a pessoa ela tá te respondendo sim e não, e às vezes ela só fala Uhum. Sim. Mas era vídeo ou era áudio só? Era call, assim, mas sem com a câmera desligada. E eu falei, pô, beleza, entendi o recado. O cara falou, não, beleza, a gente vê isso na segunda. Aí eu parei de trabalhar sexta-feira, 4:30 da tarde. Eu fiquei meio assim, né, porque eu tava começando. Falei, caramba, e agora? Pô, saí 4:30 da tarde. Aí na segunda-feira, aí beleza, aí passou uma semana, na sexta, aí chegou sexta-feira de novo, 4:40 da tarde, tava todo mundo numa ligação assim, trabalhando lá numa. Tava os desenvolvedores e tava o lead também, né? O líder da equipe. E aí a gente tava preso numa situação lá de código, a gente não tava conseguindo fazer. E ele falou assim, pessoal, vamos desligar, vamos deixar isso pra segunda-feira. Eu falei, pô, é assim? Então beleza. E aí chegou na outra segunda, cara, resumindo, no contrato ele diz de 9 às 6, mas a realidade é de 9 às 5:30. Porque 5:30, 5:20 já não tem mais ninguém trabalhando. Sexta-feira, 4:30, ninguém tá trabalhando. E é isso aí, cara. Essa é a cultura lá do... Eu acho que essa que deve ser a cultura lá do Reino Unido e da Irlanda, né? A galera sai ainda mais cedo do trabalho, mas durante o trabalho é focado 100%, sabe? Sim. Não tem essas pausas que tinham, por exemplo, na Farfetch, né? De, vamos parar 15 minutos pro café. Não, a pausa é 5 minutos, você bebe uma coisa, volta focado, chega a 4:30, 4:40, tu já tá desligando, 5 horas, 5:10, tu já vai embora, né? É remoto, né? Você já joga e vai embora. E sexta-feira, 4:30, 4:40, tu já vai embora também. Pô, legal. E cara, e o relacionamento com os ingleses e com esse outro colega de trabalho da Irlanda, também não senti nenhuma frieza. Eu achei achei igual. É mesmo? Tem a clássica pergunta. É mesmo? Tipo, mesma coisa? Cara, eu achei assim. Tem a clássica pergunta: como é que foi teu final de semana? O que tu fez? O que tu vai fazer final de semana? Uma pergunta que eu sempre ouço é: Any plans for the weekend? Tipo, você tem planos pro final de semana? Eu falei, cara, eu nunca fiz plano pro final de semana. Então, acho que essa é a pergunta mais difícil
E o pessoal troca ideia e tal. A gente, lá na Planet, a gente trabalha com um conceito de mob programming, que é tipo pair programming coletivo, né, com mais de 2 pessoas. E aí de vez em quando o pessoal para de trabalhar um pouco, né, fala uma coisa aleatória ou outra. Então, nesse sentido, eu achei igual, assim. Eu não sei como seria presencialmente, tá? Não sei Sim. se desse 6 horas, se eu falasse, pô, vamos tomar uma cerveja, não sei Se eles iriam, né? qual seria a resposta. Ah, E só para fechar a questão lá da cultura lá dessa sim, empresa sim. que é do Reino Unido e da Irlanda também. Eles são muito políticos, assim, na hora de falar, de sugerir, de meio que te dar um contraponto. Eles falam, pô, será que você não poderia? Será que a gente não poderia fazer dessa forma, assim? Eu vejo que eles têm muito mais uma política, assim, de um relacionamento de não querer agradar muito, de não querer não é te desagradar, mas de ter esse cuidado na hora de dar o contraponto. Sim, sim, sim. Na real, isso é uma coisa que eu senti também na Farfetch, na empresa que tem portuguesa, né? Mas isso é uma coisa que eu vejo muito, a galera tem mais essa ponderação. Uma coisa também que eu não sei se isso tem a ver com o fato, se isso é uma coisa do fato da empresa ser do Reino Unido e da Irlanda, mas acho que a galera acho que não põe muito a cara a bater. Tipo assim, não sugere muitas coisas nas reuniões de refinamento, não tem uma participação ativa, sabe? Sim. Essa é uma coisa específica do meu time também, Aham. talvez seja, mas é uma coisa que eu notei que a galera não participa muito, sabe? Não, não tenta adicionar coisas. Tá, interessante. Mas também, tu acha que pela hierarquia também, ou não? Cara, talvez seja pela hierarquia. Tem muita gente da Índia também no meu time. E eu acho que o pessoal da Índia acho que tem um pouco dessa cultura, né? De não querer muito dar a cara a bater, sabe? É, Não sei, né? Não quero generalizar aqui, nem ser injusto, nem nada disso. sim. Eu tive experiência Mas. parecida também com o pessoal da Índia, mas também foi uma vez só. Duas, assim, reuniões que eu tive com eles, que também o pessoal não falava tanto, assim, expor a ideia, tinha que puxar um pouco mais. E é outra curiosidade que eu Exatamente. tenho, porque a experiência é muito pequena, né? Eu queria trabalhar na empresa com mais, assim, ter que interagir mais, Cara, porque eu acho legal tu ir tentando aprender, né, a cultura das pessoas. Assim. mas isso é uma coisa que eu vi também que acontece com o pessoal com os colegas da Inglaterra e da Irlanda, que realmente você tem que puxar mais. Ah, é? Porque quando, sei lá, cara, numa reunião de refinamento, quando você está definindo como que as coisas vão ser feitas, é tipo um brainstorm, né, cara? Todo mundo dá. Eu tava acostumado com isso. Todo mundo vem com ideia, todo mundo tenta adicionar alguma coisa, a gente discute e tenta ver qual que é a melhor solução. Nessa experiência que eu tenho, não. Se ninguém falar nada e você for o único que der alguma sugestão, vai ser aquilo ali e depois o pessoal vai ficar falando mal daquela sugestão ali. Entendeu? Puta, aí Ah, é a mas pior esse coisa. foi uma ideia ruim e tal, não sei o que, a gente tinha que ter feito dessa forma. Mas no início, isso não foi dito, sabe? É, sim. Cara, essa é a pior situação Então, possível. é, Putz. eu acho que também tem um pouco dessa coisa da hierarquia também. Bom, vamos ver. É, Depois eu te pergunto. Fazer um follow-up dessa daí, porque eu acho que. Porque é uma coisa interessante, né? Tipo, de saber qual é. Se é só tua equipe mesmo. Tu tem interação com mais outras equipes lá? Assim? Ou com. cara, eu tenho interação com outras pessoas, assim, então. E outras pessoas, tem mais uma pessoa que é da Irlanda e o resto é brasileiro. Ah. Não adianta, o brasileiro tá em tudo quanto é Mas canto, trabalhando do cara. E Brasil? trabalhando na Na Irlanda. Irlanda, sim. E, cara, meio que eu acabo dando que preferência às vezes pra falar com um cara que é brasileiro, sabe? Porque
Às vezes é mais confortável e às vezes você resolve mais rápido do que, sei lá, Porque tu fala em português. é, Ah, você tá ali e tal. E... mas o relacionamento também é tranquilo, com outras pessoas também é tranquilo, cara. Eu não, na real, nunca vi essa diferença cultural. uhum. Porque a única diferença cultural que eu vi era quando eu estava presencial em Portugal. Uma outra coisa também é que uma vez eu recebi um feedback que eu estava sendo muito direto. Caramba. Eu recebi um feedback de um português falando isso. E que às vezes eu parecia ser um pouco ignorante, um pouco. Falei, sabe? Rude. Falei, caramba, eu tô recebendo um feedback. É, rude. Tô recebendo um feedback de um europeu falando que eu tô sendo muito direto. Então acho que eu tenho que realmente rever a maneira como eu tô falando algumas coisas. Porque, cara, é difícil você transparecer o tom É. por texto. Aham. Sim. E se você não tá digitando em caps lock, é difícil você transparecer um tom, né? Sim. Não, mas Mas eu vou enfim. te falar que essa é uma coisa que eu tinha. Eu prestava bastante atenção no começo aqui, era isso, de. Porque assim, Uhum. tem algumas nuances que são diferentes, assim, né? Sobre entonação, como você fala, faz pergunta. Eu acho que é muito pequeno, não é nada que é um choque cultural, mas tem, e é uma coisa que eu prestava atenção no começo, assim, tipo, de como entender se essa pessoa tá sendo ignorante, ou se eu tô sendo, sabe, na forma de falar. No final não Uhum. muda tanto, né? E é difícil até lembrar, porque são pequenas nuances, mas eu acho que tem uma diferençazinha mesmo, assim, que são coisas que eu tentei me adaptar um pouco, né, quando eu cheguei aqui e comecei a entender também, opa, essa pessoa aqui só tá sendo direta, né, não tá. Sim. Mas uma coisa que eu senti, até falando até dos ingleses, é que às vezes eu tinha mais dificuldade, né, de deixar claro que eu queria alguma coisa, sabe, tipo, sei lá, não sei se era a forma de fazer perguntas, né, de que, cara, essa é uma tarefa tua e eu vou fazer essa aqui, sabe? Tipo, às vezes parecia que não ficava tão claro, eu tinha que falar muito diretamente, ó, isso aqui tá contigo. Às vezes não funcionava muito, cara, tu consegue pegar isso aqui? Sabe? Tipo, que Brasil, Portugal, eu falo e já fica muito mais implícito, sabe? Tipo, ó, isso aqui eu tô contando contigo pra fazer isso. Tu não sentiu nenhuma diferença tipo essa, assim? Cara, você falando agora, eu acho que sim, cara. Ah, Eu acho que quando você pergunta desse jeito, tipo assim, pô, será que a gente consegue fazer assim? E se você não falar nada depois disso, morreu, cara. aham. Entendeu? Você tem que ser realmente mais. Realmente, cara, faz sentido isso aí que você falou, que eu nunca parei pra pensar nisso, pra dizer a verdade. E agora algumas coisas estão fazendo mais sentido. Não, Até. observa aí. Não se baseia só nisso, né? Porque talvez, não sei se é do contexto que eu tô. Eu gosto sempre de refletir assim, tipo, durante a conversa, né? Quando tô falando com alguém, pra saber a impressão, né? Parece que até então tu tá gostando, né? E até dessa empresa nova aí tá sendo legal pra ti. Cara, eu tô. Cara, é complicado. Ah, Porque, sei lá, cara, acho que você mudar para outro país são fases. Tem fases que você tá. Aqui no Brasil isso aqui é muito ah. melhor. No Brasil isso aqui é Qual que muito tu tá melhor. hoje? Qual Oi? fase tu tá hoje? Cara, hoje eu tô numa fase aproveitando. Aham. Tô, pô, beleza. Tem coisa que no Brasil é bom, mas whatever. Aqui tem outras coisas que no Brasil não tem. Aham. Adaptar mesmo, tentar cortar um pouco essa Comparação. comparação que você E o que tinha. aqui pra ti hoje tu fala, cara, isso aqui é melhor? Sabe? Tipo, da tua vida aqui. Pô, cara, qualidade de vida, uma oportunidade de viajar para um monte de lugar maneiro. O Brasil também tem isso, tá? Mas eu acho que aqui é muito mais Tu acessível. falou que tu viajou Tipo, por 8 euros, né? sim, cara. Ryanair, um beijo pra você. Pra onde foi? Cara, eu paguei 10 euros uma passagem 10. pra Milão.
E depois eu paguei 5 euros por uma passagem de Milão para Romênia. Só que aí depois não deu para ir para Romênia por o que está acontecendo no mundo, né? Mas, cara, você consegue viajar barato aqui. Se você ficar em hostel, você gasta bem menos, então. Bem menos ainda. E se você abrir sua mente e viajar para o leste europeu, tudo bem que agora não é uma boa fase. Você vai pagar bem menos ainda. E, cara, então assim, eu acho que a diferença é essa. Com certeza hoje eu sou uma pessoa mesmo, não um profissional, totalmente diferente do que eu era antes de chegar aqui. Eu acho que hoje eu tô me sentindo muito mais humano, sabe? Porque quando você muda para outro lugar, você começa a olhar para dentro de você, você começa a olhar para as outras pessoas, então você começa, sei lá, a enxergar os seres humanos que estão interagindo com você e você começa a priorizar a tua qualidade de vida. Então, eu acho que isso me mudou bastante. Eu já esqueci o que você me perguntou, já estou viajando aqui. Tu tá na pergunta aí, segue. Mas é isso, cara. E o que eu gostei mais foi isso. Foi Ryanair, EasyJet, que tem passagens baratas, essa possibilidade de viajar para outros lugares a preços super acessíveis. Quando você viaja para outro lugar, tá tudo bem você comprar um sanduíche no mercado e ficar comendo sentado na praça. Isso aqui é o padrão do turista europeu, é esse. E foi isso, cara. Foi curtir a vida, sabe? Acho que aqui eu curto mais a vida com coisas que você não precisa pagar. Por exemplo, aqui é comum você ver a galera levando, sei lá, um isopor gigante na praia, curtindo ali, leva aquele isopor faz um piquenique, sabe? Acho que aprendi a aproveitar essas coisas, mas aproveitar mais o lugar. E do outro lado, assim, o que do Brasil? Sei que tu não compara mais, mas quando tu ainda comparava, o que tu ficava assim, pô, isso aqui no Brasil era top? Comida, né, cara? Comida, carne, churrasco. Eu adoro carne. Desculpa aí os amigos veganos, mas eu gosto muito de carne. E pela a variedade de você abre isso já é São Paulo, né? Você abre o aplicativo de comida, tem N opções diferentes. Eu acho que mais opções de empresas também. Tem várias empresas que você pode ir, empresas que você nunca ouviu falar. Aí, tu ouve um podcast de uma empresa que você nunca ouviu falar e, essa empresa tá fazendo várias coisas maneiras e tem várias... Caraca, você nunca ouviu falar dessa empresa. Isso é uma coisa que eu sinto bastante falta, que aqui meio que você sabe quais são as empresas que existem, sabe, aqui em Portugal e tal. Mas o que... Aí, cara, eu acho que isso... O que eu sinto mais falta também não tem nem a ver com o Brasil, tem a ver do Rio de Janeiro, né? Porque eu já tô há bastante tempo longe do Rio de Janeiro, então uma coisa que eu sinto muita falta de ouvir pessoas falando igual a mim. Tipo, mais tempo durante o dia, sabe? Muita falta disso, cara. Então, às vezes quando eu vejo assim uma pessoa do Rio de Janeiro falando, eu falo, caralho, meu Deus. Carioquês. Por favor. Tem que ficar ouvindo os podcasts durante o dia, sabe? Cara. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, cara. Tipo, a falta da sua tribo. Sim. de pessoas que falam igual a você ou com um sotaque parecido, né? Porque tanto em São Paulo quanto no Rio existem variações de sotaque, né? Então, mas mesmo assim, cara, mesmo dentro do Brasil, acho que as brincadeiras são meio que, sei lá, cara, é um relacionamento diferente quando as pessoas vieram da mesma cidade, frequentaram os mesmos bairros, foram para os mesmos lugares, sabe? Isso é uma coisa que eu sinto falta. Mas o quê? E acho que é isso.
Porque no Brasil o clima é basicamente que constante, né? Na maior parte. Aqui você sente muito essa diferença dentro de casa. Tanto fora também, sim, né? Sim. Mas é dentro porque tu fala por causa do isolamento, né? Térmico que normalmente não é tão bom. De novo, isso já é uma coisa mais do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, minha roupa era uma bermuda, uma camisa e havaiana. Esse era a roupa que eu usava para praticamente todos os compromissos. Shopping, bermuda, camiseta e havaiana. E aí depois que eu fui para São Paulo já não podia fazer isso, né? Já não rolava, né? Às vezes caía aquele toró do nada. E também o inverno de São Paulo já é bem mais rigoroso do que o inverno do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, cara, eu tinha casaco, que eu nunca usei. Aí eu fui para São Paulo, passei a usar sempre, praticamente, sabe? E isso é uma outra coisa que eu sinto falta, né? Camisa de regata. não ter que ficar. De não ter que ficar botando casaco e, calça, não sei o quê. Cara, é engraçado que minha menina tava falando hoje, né? Que eu tenho camisa regata e ela falou que acha muito engraçado. Tipo. Que é coisa de avô. Camisa regata. Eu falei, caraca, eu fui morar perto da praia em Santos. Tipo, camisa regata é o dia a dia, né? Tipo, parece camisa de, sei lá, ou pijama ou camisa de aposentado. Eu falei, caraca, como assim, velho? Seu patrimônio, camisa regata e havaianas, né? Tipo, significa que tu tá num dia bom, né? É um fim de semana perto da praia. Eu lembro uma vez que eu tava em São Paulo, olhei assim, tá fazendo sol. Eu vou almoçar ali do lado de bermuda, camiseta, assim, né? Com essa manguinha aqui, e havaiana. Fui almoçar. Quando eu saí, tava caindo um pé d'água do cacete, cara, chovendo pra caraca. E aí eu, me molhei todo, a havaiana arrebentou. Cara, então eu cheguei na portaria do prédio todo molhado, descalço. Então assim, cara, complicado. Jorge, valeu. Acho que deu pra entender aí como que foram esses 3 anos de Portugal. Acho que tem mais coisa pra falar. A gente consegue fazer um outro mais aí sobre a mudança. É muita coisa. Mais detalhe. Eu tenho que organizar meus tópicos aqui também. Tem bastante coisa. E depois até dá pra gente conversar mais sobre esse trabalho remoto, né? Porque é um contexto diferente, né? Apesar na empresa que tu trabalhou antes, né? Tu já tinha também, já tava, né? Por causa da pandemia há um tempo, mas é diferente quando tem vários países, né? De uma mesma equipe, vários países em vários países diferentes, né? Ao mesmo tempo, não pessoas de outros países, mas todo mundo alocada sempre em Portugal ou na Inglaterra, né? O contexto muda um pouco. Legal. E se a galera quiser saber um pouco mais, tipo, como está sendo a tua experiência em Portugal, ou achar também teus contatos, onde que eles conseguem? Cara, George Focas com C, porque existe um George Focas com K, eu não sou esse cara. LinkedIn, George Focas, se quiser adicionar no Instagram também, George Focas. Meu Twitter tá morto, mas eu tô querendo ressuscitar ele também, George Focas. E é isso, Todos cara. os links vão estar na descrição, então vai ficar mais fácil. Cara, brigadão e até a próxima.